Bom dia a todos os povos, bom dia a todos conectados, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui do nosso canal Educação. A nossa última aula de hoje, né, galera? O nosso último encontro de setembro, né? Então, olha só, o que é que nós vamos trabalhar hoje, gente? Hoje nós vamos trabalhar um conteúdo relativo à Oceania, né? A Oceania conhecida como Novíssimo Continente, tá? E aí, especificamente da Oceania, nós vamos dar mais destaque a países como, por exemplo, a Austrália e a Nova Zelândia. Então, como vocês devem lembrar, na última semana, na última sexta, nós finalizamos o conteúdo referente à Rússia, de país, ou melhor, de superpotência a país emergente, e hoje nós vamos trabalhar Austrália e Nova Zelândia. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Lembro a vocês que qualquer pergunta, coloquem no chat, não conclua a nossa aula ficando com dúvidas, tá? Vou ter o maior prazer de responder as dúvidas de vocês, ok? Vamos partir para o nosso slide? Lembrando que nós temos duas aulas, né? Como vocês sabem, as nossas aulas ocorrem às sextas-feiras, os dois últimos horários, tá? E reforço para vocês mais uma vez que este é o nosso último encontro de setembro, né? Na próxima semana, na próxima sexta, já vamos trabalhar conteúdos relativos ao mês, né? Ao nosso planejamento referente a outubro, tranquilo? Olha só, gente, vamos partir aqui para o nosso slide, e aí, como vocês podem observar, no nosso slide inicial, nós temos breves informações acerca da nossa aula, onde você pode observar o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, tá? Professor Francisco Souza, a nossa disciplina, nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo, né? Austrália e Nova Zelândia, como vocês podem observar. E a data de hoje, né? 30 de setembro de 2022, né? O último dia de setembro aí, galera. E no nosso slide seguinte, pronto, no nosso slide seguinte vocês observam aí o roteiro de aula, com destaque aí para o objeto de conhecimento, olha só, né? Então tá aqui o nome deste amigo de vocês, a nossa disciplina, né? Nossa linda geografia, o nosso conteúdo Austrália e Nova Zelândia, Oceania, Novíssimo Mundo. E a data de hoje, 30 de setembro de 2022. O roteiro de aula, o nosso itinerário a ser seguido, tá? Você observa aí como objeto do conhecimento, né? Ou seja, o nosso conteúdo, Austrália e Nova Zelândia, os objetivos da nossa aula, ou seja, a partir da exposição desse conteúdo, nós esperamos que vocês saibam conhecer, vocês consigam conhecer como foi a conquista e a colonização da Austrália e da Nova Zelândia por europeus, né, ressaltando seus impactos aí para a população nativa, além de abordar o meio natural, a ocupação e o uso da terra correspondente a esses territórios, né? Evidenciando aí a articulação sociedade-natureza aí existente, né? Essa articulação sociedade-natureza, essa interação sociedade-natureza, que é muito importante, né, para a geografia. A nossa aula vai ser baseada aí numa aula expositiva, dialogada, onde nós vamos ter resolução de questões durante a aula e uma atividadezinha para casa, né? Exatamente uma atividadezinha para casa, para que vocês exercitem aí, para que vocês lembrem aí da nossa disciplina, né? No decorrer da semana, no contraturno. E aí, gente, o tópico agora em destaque é exatamente para os aspectos gerais da Oceania, né? Então, antes de entrarmos especificamente dentro da Austrália, da Nova Zelândia, vamos destacar, né, dar uma noção geral, né, das características aí da Oceania. A Oceania conhecido como Novíssimo Mundo, né? Vocês sabem que existe o Velho Mundo, né, conhecido como Velho Mundo, que é a Europa, né? O Novo Mundo, a América, e nós temos aí o Novíssimo Mundo, que é exatamente representado pela Oceania. Então, gente, olha, a Oceania ela pode ser caracterizada como um conjunto de ilhas situadas no Oceano Pacífico, né, que ocupa aí uma área total de 8.935.000 quilômetros quadrados. Tá?
E aí, essa Oceania, a sua porção continental, ela é representada aí pela Austrália, que sozinha, só a Austrália possui 7.741.000, tá? 220 quilômetros quadrados. Então, observe que a área total da Oceania é de 8.935.000 quilômetros quadrados. Porém, só a Austrália, né? Só a Austrália tem uma extensão territorial de 7.741.220 quilômetros quadrados. Ou seja, isso corresponde a mais de 80% da área total do continente, né? Ou seja, isso corresponde a uma área, né, a um percentual de mais de 86% da área total da Oceania. Então, olha só, se não fosse toda essa dimensão continental da Austrália, esse conjunto aí de terras emersas, né, que formam a Oceania, não seria considerado um continente. Então, a Oceania aí só é considerado um continente exatamente em decorrência da grande dimensão da Austrália, da grande dimensão continental da Austrália, ok? Então, olha só, a Austrália destaca-se não apenas por sua dimensão continental, mas por outras características, né? Por exemplo, em 2017, o ano aqui em destaque, cerca de 24,5 milhões de habitantes, né, viviam no país. Então, em 2017, a população da Austrália chegava aí nessa faixa de 24,5 milhões de habitantes, né? E isso corresponde, essa população corresponde a aproximadamente 60% da população total da Oceania, né? E essa população total da Oceania, tomando como referência o ano aí de 2017, chegava aí a cerca de 40,5 milhões de habitantes. Então observe aí que a população total da Oceania neste ano não chegava à população do nosso estado mais populoso, né, que é São Paulo, que tem mais de 44 milhões de habitantes, né? Então observe que algo em torno de 60% dessa população, desses 40,5 milhões de habitantes, correspondem a habitantes da Austrália, né? E ainda tem outro ponto aí para você observar o quanto a Austrália é representativa, né? O quanto a Austrália pesa aí nesse continente, tá? Que ponto é esse? A economia. Só para vocês terem ideia, a economia australiana representa aí cerca de 85% do total do continente, tá? Então observe que a economia, em termos de produção, em termos daquilo que é produzido pelo setor terciário, pelo setor secundário, pelo setor primário, a Austrália representa aí cerca de 85% da produção econômica deste continente. Tranquilo? Alguma pergunta? Você que está nos assistindo aí pelo IPTV, você que está nos assistindo pelo YouTube, alguma dúvida? Você que se conectou agora, né, começou a assistir a aula agora, lembrando que nós estamos trabalhando que conteúdo? Nós estamos trabalhando nesta sexta-feira, 30 de setembro, Austrália e Nova Zelândia, né, esses dois importantes países aí da Oceania, a Oceania conhecida como Novíssimo Mundo, tá? E aí, lembrando que na última sexta-feira nós finalizamos o conteúdo referente à Rússia de superpotência a país emergente. Acho que vocês devem lembrar que com relação a este conteúdo Rússia de país, ou melhor, de superpotência a país emergente, nós trabalhamos esta temática em 2 encontros, né? Um conteúdo vasto, e aí foram 2 encontros, né, para nós finalizarmos aí este conteúdo. E aí hoje, reforço mais uma vez, né, nós estamos trabalhando essa parte referente à Oceania, dando um enfoque, né, maior nesses 2 países, que são exatamente os 2 países, assim, não diminuindo os outros países, né, mas quando nós falamos assim de 2 mais importantes, é analisando a extensão, é analisando o tamanho populacional, é analisando a economia, tá? Então, baseado nesses aspectos, esses 2 países são os mais importantes aí da
da Oceania, tranquilo? E é neles que nós vamos deter a nossa atenção, nosso estudo de hoje, tranquilo? No nosso slide seguinte, do ponto de vista físico, a Oceania é uma espécie de continuação do Sudeste Asiático. Olha aí, gente. Do ponto de vista físico, né, a Oceania é uma espécie aí de, como se fosse uma continuação da Ásia, né, mais especificamente do Sudeste Asiático. Então, olha só, algumas ilhas são uma continuação natural das ilhas da Indonésia, né? Do ponto de vista histórico e de povoamento, no entanto, a Oceania possui características diferentes, né? O que justifica aí sua separação da Ásia. Então, olha só, se você analisar em termos físicos, tá? A Oceania ela é uma espécie de continuação do continente asiático, mais especificamente aí do Sudeste Asiático. Porém, quando você vai analisar aí, as características históricas, né? O povoamento da Oceania, você vai observar, né, que esta característica diferencia a Oceania do continente asiático, tá? E é baseado nestas características históricas, né, no seu histórico de povoamento, que nós consideramos aí a Oceania como sendo um continente, ok? As ilhas do norte e do sul, ou melhor, a ilha do norte e a ilha do sul, né, separadas aí pelo Estreito de Cook, a sudoeste, formam, com algumas ilhas menores, a Nova Zelândia. Então, nós destacamos aí inicialmente a Austrália, né, como componente aí, como país principal, né, da Oceania, e aí, né, agora nós estamos destacando a Nova Zelândia, né? A Nova Zelândia que é formada aí por duas ilhas, né? Ou melhor, duas ilhas maiores, né? As que mais se destacam, a chamada Ilha do Norte e a Ilha do Sul, né? E estas ilhas, né, elas são separadas aí pelo Estreito de Cook, tá? E além destas duas ilhas, né, uma porção aí de ilhas menores, né, formam aí a Nova Zelândia, tá? Ao norte da Austrália, nós temos um país conhecido aí como Papua Nova Guiné, né? Ou seja, que corresponde aí à metade oriental da ilha da Nova Guiné, tá? E esta ilha se divide em duas partes, né? Sendo que a outra metade, né, corresponde, né, à chamada Papua Ocidental, né? Essa Papua Ocidental pertence aí ao Sudeste Asiático, tá? Então observe que este outro país pertencente à Oceania, no caso aí Papua Nova Guiné, ela fica localizada, este país fica localizado na ilha de Nova Guiné. E aí esta ilha ela é dividida, né? Dividida em duas partes. Você vê que uma parte corresponde à Papua Ocidental, e esta Papua Ocidental pertence ao Sudeste Asiático, ou seja, já faz parte da Ásia, e a outra parte, né, corresponde à Papua Nova Guiné, que faz parte da Oceania. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos avançar? Então, olha só, no nosso slide seguinte, né, aí nós observamos uma divisão aí da Oceania, né, ou seja, em Melanésia, Micronésia e Polinésia. Então, gente, olha, o grande número de pequenas ilhas da Oceania levou-as, né, a serem classificadas em três conjuntos. Tá? Que três conjuntos são esses? Melanésia, Micronésia e Polinésia, tá? Então, o que corresponde à Melanésia, né? Então, só para vocês terem noção do significado, né? Melanésia significa aí ilhas negras, né? Significa ilhas negras, ok? E esse grupo de ilhas é o que se localiza né, mais próximo da Austrália, tá? Então, o grupo de ilhas que correspondem à chamada Melanésia, tá, é o que elas estão próximas à Austrália e estendem-se
de Papua Nova Guiné a Nova Zelândia, tá? Nesta área aí da Melanésia, né, nós encontramos aí outras ilhas, né, como as Ilhas Salomão, Nova Caledônia e o arquipélago Bismarck. O arquipélago Bismarck. Então, como vocês já devem ter observado, né, são nomes aí que não são muito conhecidos no cenário internacional, né? Não são, digamos assim, não são atores aí que se destacam muito no cenário internacional, tá? Com relação à Micronésia, o que significa Micronésia? Significa aí pequenas ilhas, né? Micro, pequenas ilhas. E esse conjunto, no caso é a Micronésia, esse conjunto de ilhas situa-se mais distante da Austrália do que as da Melanésia. Então, no caso aí, as ilhas que correspondem à Melanésia, elas estão mais próximas da Austrália, tá? Com relação à Micronésia, né? Desta Micronésia fazem parte aí as chamadas Ilhas Marianas do Norte, Carolinas, Marshall, Gilbert, entre outras. Tá? E aí tem um detalhe com relação, né, à Oceania, com relação a estas pequenas ilhas. Né? Algumas aí são possessões de outros países. Tá? Com relação à Polinésia, o seu significado corresponde aí a muitas ilhas. Tá? E esse grupo é formado pelas ilhas mais distantes da Austrália, tá? Então, no caso aí, a Polinésia é formado por um grupo de ilhas que ficam distantes aí da Austrália, tá? E aí se destaca os arquipélagos do Havaí, Samoa, Cook, Midway e Tonga. São os arquipélagos, né, que se destacam aí na Polinésia, tá? Poli, muitas, né? Ou seja, Polinésia significa aí muitas ilhas, tá? E tomando como referência a Austrália, estão observando aí como a Austrália é importante, tá? Como nós destacamos aí os três grupos, né, de ilhas, né, que formam a Oceania, Melanésia, Micronésia e Polinésia, e sempre tomando como referência, né, a Austrália. Vocês observaram aí que com relação à Melanésia, né, elas correspondem exatamente ao grupo de ilhas, né, que está localizado mais próximo da Austrália. A Micronésia, ou seja, as pequenas ilhas, correspondem aí a ilhas que ficam mais distantes aí da Austrália. E no caso da Polinésia, né, muitas ilhas correspondem às ilhas que estão mais distantes, né, da Austrália. Ok? Vamos avançar? Então é desta forma aí que a Oceania está dividida, né? O grande número de pequenas ilhas da Oceania levou a serem classificadas, né, em três conjuntos, né? Então na Oceania nós temos as ilhas correspondentes à Melanésia, as ilhas correspondentes à Micronésia e as ilhas correspondentes à Polinésia. No caso das ilhas correspondentes à Melanésia, no caso as Ilhas Negras, né? Significa Ilhas Negras, Micronésia significa pequenas ilhas e Polinésia significa muitas ilhas. No nosso slide seguinte, aí vocês observam aí a nossa tabela, né, que mostra os países da Oceania, né, e aí nós temos dados estatísticos correspondentes a 2017, ok? E aí nós podemos verificar o seguinte, né? Abaixo você vê a lista de países, a área, a capital, né, a população em 2017, o produto interno bruto, além da renda per capita em 2017. E aí você vê, né, o primeiro país, né, em destaque aí é a Austrália, né, e a Austrália ela tem, você pode observar que em extensão territorial é a maior, é o maior país, são mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, né? A capital aí é Canberra, né? E a população aí, com base no ano de 2017, chegava a 24,5 milhões de habitantes, né? O PIB em bilhões, né? Aqui em bilhões de dólares, viu? Estava aí na casa de
1 bilhão 261 milhões de dólares, né? Um PIB bem elevado em 2017, né? E a renda per capita, uma renda per capita alta, né? 51.593 dólares. A renda per capita quer dizer renda por habitante, renda por cabeça, né? Por indivíduo. Que aí você pega o PIB, divide aí pela população e aí nós temos a renda per capita. Então a renda per capita é obtida dessa forma. Pega o valor do PIB, divide pela população e o resultado é a renda per capita. Tá? Então, além da Austrália, né, como vocês observam aí como primeira da lista, nós temos Nova Zelândia, tá? Nova Zelândia aí com uma área de 276.710 km², né? A capital aí é Wellington, né? O quantitativo populacional, a população é de 4,7 milhões de habitantes, né? Uma população pequena. O produto interno bruto em 2017 foi de 181 milhões, né, de dólares. Tá? E aí, uma renda per capita de 38.066 dólares, né? Uma renda per capita, ou seja, uma renda por cabeça. E aí observe o seguinte, né? Que além de Austrália e Nova Zelândia, né? Aí vocês observam logo abaixo Papua Nova Guiné, Fiji, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Kiribati, Nauru, Federação da Micronésia, Samoa, Palau, Tonga, Tuvalu, né? Tuvalu aí que merece um destaque especial exatamente pelo fato do país, uma pequena ilha, né? Uma pequenina ilha, e aí devido ao aumento aí do nível dos oceanos, né? Esse país está correndo sério risco de desaparecer, deixar de existir. E aí seus habitantes, né, vão estar caminhando para se tornarem aí refugiados ambientais, né, em decorrência desse aumento aí do nível dos oceanos. E vocês sabem que o aumento do nível dos oceanos é resultante do aquecimento global, tá? É resultante aí da intensificação do efeito estufa, né, que há uma tendência, né, há uma previsão de que infelizmente cause este problema lá em Tuvalu, tranquilo? E além de Tuvalu, nós temos aqui Vanuatu, tá? Então são estes aí os países que correspondem à Oceania, tá? E aí vocês já devem ter observado que nesta lista aí, os dois mais populosos, os dois maiores em extensão, né, ou melhor, os dois mais populosos, né, é exatamente a Austrália, né, e Papua Nova Guiné, né, são os dois mais populosos e os dois maiores aí em extensão, tá? Mas analisando os aspectos socioeconômicos, aí entra a Nova Zelândia, né? Ou seja, os dois países de primeiro mundo, os dois países desenvolvidos, localizados na Oceania, é exatamente a Austrália e Nova Zelândia, né? São os dois países aí ricos, né? Os dois países onde a população tem uma ótima qualidade de vida, onde o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é bastante elevado. Tranquilo? Alguma pergunta aí com relação ao nosso quadro, destacando aí alguns dados estatísticos de 2017, relacionado aí à Oceania, tá? E aí, nesta lista, né, vocês vão observar alguns países aí com PIB, com Produto Interno Bruto, bem pequeno, mas exatamente porque o país, né, além de ser pequeno em termos de extensão, a população também é muito pequena, tá? Ou seja, o que eu quero chamar mais a atenção de vocês com relação a este quadro com dados estatísticos são os dados exatamente da Austrália, Nova Zelândia e de Papua Nova Guiné, né? Mas principalmente a Austrália e Nova Zelândia, que é o nosso objeto de estudo hoje, ok? Olha só, gente, no nosso slide seguinte, né, como se pode observar no quadro, existem na Oceania 14 estados independentes, mas ou seja, existem também vários territórios sob controle político de outros países, né,
Controle político por parte de quem? Dos Estados Unidos, né? Quais as possessões aí que os Estados Unidos têm naquela parte ali na Oceania, né? Quais as áreas os territórios, né, que os Estados Unidos têm controle político? Aí nós podemos destacar o Havaí, e aí vocês sabem que o Havaí corresponde, né, ao estado lá dos Estados Unidos, né? Guam, Samoa Americana, Ilha Baker. Além disso, nós temos outros territórios que têm seu controle político, ou seja, que são controlados politicamente pela França, né? Exemplo, Polinésia Francesa, Nova Caledônia, outras partes, outros territórios que são controlados pelo Reino Unido. Exemplo aí, controlado pelo Reino Unido, né? Nós temos aí Pitcairn, né? E outros. Tranquilo? Muito nome estranho, né, gente? Com certeza vocês nunca ouviram falar do Brasil jogar, por exemplo, contra a seleção de Nauru, Vanuatu, Nova Caledônia, né? Papua Nova Guiné. Então são nomes aí, são países, né, que têm uma cultura bem diferente da nossa, são países distantes, tá? E são países que vamos dizer assim, no noticiário, né, no noticiário internacional, eles não andam sendo muito falados, né? E o lado bom é que são países bem pacíficos, né? Lá na dele. Olha só, com relação à Austrália e à Nova Zelândia, né? Vocês devem ter observado lá naquele quadro com dados estatísticos, a Austrália e Nova Zelândia possuem PIB e renda per capita mais elevada, tá? PIB e renda per capita elevados, né? Além de IDH alto. Vocês sabem que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele avalia, analisa a qualidade de vida da população, ok? E aí, gente, em decorrência de Austrália e Nova Zelândia possuir PIB, renda per capita elevados, além de IDH muito alto, estes dois países são considerados países desenvolvidos, são considerados países ricos, tá? Ambos também concentram as maiores populações do continente, tá? Ambos também concentram aí as maiores populações do continente, ok? Já com relação a Papua Nova Guiné, né? Este país apresenta o quê? Uma população considerável, chegando aí a 8,3 milhões de habitantes em 2017. Porém, a sua produção econômica, tá? E a renda per capita são bastante baixas, tá? Ou seja, no caso aí da Papua Nova Guiné, ela se destaca por ter uma quantidade populacional relativamente grande, até mesmo maior do que a da Nova Zelândia, porém, quando você vai analisar a produção econômica, né, o PIB, né, e aí você vai observar também a renda per capita, são bastante baixas, tá bem? Ok? Tudo tranquilo? Os outros países possuem menos de 1 milhão de habitantes, e em alguns casos, né, tem países lá com menos de 50 mil habitantes, né? Ou seja, menor do que a população de algumas cidades aqui do Piauí, né? Menor que a população, por exemplo, de Floriano. Então você vê que lá tem algumas partes lá da Oceania que correspondem a países, né? Tem deles aí com população inferior a menos de 50 mil habitantes. No nosso slide seguinte, agora nós vamos observar o mapa que destaca aí características políticas, né? Oceania, características políticas, né, do nosso, observando aí o nosso mapa, né? E aí você vê, logo o que chama a atenção no mapa, observando esse mapa aí da Oceania, o mapa político, logo o que chama a atenção é exatamente a grande extensão territorial da Austrália. Olha o tamanho aqui, ó. Olha a Austrália aqui, quanto ela se destaca com relação às outras partes. Você vê a Austrália, aqui mais abaixo a Nova Zelândia, olha aí, Nova Zelândia. Olha a diferença de tamanho da Nova Zelândia para a Austrália.
Olha a diferença aí com relação a Papua Nova Guiné. E olha a diferença com relação às inúmeras ilhas, né? Vanuatu, Salomão, Nauru, Kiribati, Tonga, né? Nova Caledônia. A Austrália é muito, muito maior quando você compara a esses arquipélagos, né? Ou seja, Vanuatu, Salomão, Ilha Salomão, Nauru, Kiribati, Tonga, Nova Caledônia, ok? Estão observando aqui no caso da Nova Zelândia, né? Ilha do Norte e a Ilha do Sul. E aí o que eu quero chamar a atenção para vocês exatamente, né? Que este continente, né, se destaca aí em termos de extensão territorial a Austrália, que é bem maior com relação às outras, e uma grande presença de arquipélagos, né? Vocês sabem que arquipélagos significa ali um conjunto de ilhas, né? Arquipélago é referente a várias ilhas, tá? Vamos avançar para o nosso slide seguinte? Vamos lá? Olha só, no nosso slide seguinte, o que nós podemos aí verificar? Agora vamos destacar especificamente a Austrália, né? Vamos nos deter, né, em aspectos relativos à Austrália, tá? Então a Austrália, galerinha, ela tem aí uma extensão territorial de 7.741.220 km², tá? Bem extensa, viu, galera? Bem extensa. O Brasil é maior que ela? O Brasil é mais extenso do que a Austrália. Mas não é tão mais extenso assim não, viu? A Austrália, o Brasil tem 8 milhões, né? 510.345 km² e a Austrália 7.741.220 km². Então o Brasil é maior, mas não é uma diferença tão grande, né? Inclusive a Austrália aí está entre os maiores países do mundo, como nós observamos aqui abaixo, né? Ocupando a 6ª posição entre os países mais extensos do mundo, tá? Ou seja, depois da Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil. Estão observando? Então a Austrália aí é o 6º país mais extenso do mundo, tá? Só fica atrás aí da Rússia, do Canadá, da China, dos Estados Unidos e do Brasil. Porém, quando você vai analisar a população da Austrália, a população da Austrália é muito pequena, né? A população da Austrália é muito pequena. Digamos assim, muito pequena para o tamanho do seu território, né? Ah, professor, 24,5 milhões é uma quantidade de pessoas grande, né? São muitos habitantes, mas o destaque é exatamente para o tamanho, né? A desproporção, né? Esse quantitativo populacional para a grande extensão territorial da Austrália, né? Dá uma densidade demográfica baixa. Então, olha só, considerando aí sua população de aproximadamente, né? Considerando sua população de aproximadamente 24,5 milhões de habitantes em 2017, a Austrália está entre os países que apresentam baixa densidade demográfica, né? Vocês sabem o que significa baixa densidade demográfica, né? No nosso primeiro semestre nós falamos sobre isso, mas relembrando que a densidade demográfica ela é obtida a partir do momento que você divide a população daquele habitante, ou melhor, a população daquele país, o total de habitantes daquele país, por sua extensão territorial. Aí nós obtemos a densidade demográfica, que vai ser aquela relação habitante por quilômetro². Tá? Então não esqueça. Densidade demográfica, total populacional, quantidade de habitantes, dividido por extensão territorial do país. Aí no finalzinho você vai ver sempre aquela terminação, habitante barra quilômetro². Ou seja, habitantes por quilômetro². E aí no caso da Austrália, né, que está entre os países que apresentam baixa densidade demográfica, né, essa densidade ela é inferior a 3,5 habitantes por quilômetro². Tá?
é uma densidade inferior a 3,5 habitantes por quilômetro quadrado. É baixa, viu? E aí, inferior a 3,5 habitantes por quilômetro quadrado. Ok? E à direita aí, a imagem que vocês têm aí. À direita, essa imagem que vocês têm é exatamente o mapa da Austrália, né? O mapa aí que destaca especificamente a Austrália, tá? Na Oceania. Então, essa Austrália ela é o sexto país mais populoso do mundo, né? Só fica atrás aí da Rússia, do Canadá, da China, dos Estados Unidos e do Brasil, tá? Porém, por ter uma população aí que está na faixa de 24,5 milhões de habitantes e digamos assim, um extenso território, né? Vai dar uma densidade demográfica baixa, como nós verificamos. Ok? Então isso significa dizer que todo esse espaço que vocês estão visualizando aqui, ele é o quê? Ele é pouco ocupado, tá? A densidade demográfica é baixa, ele é pouco ocupado, tá? E ainda tem um detalhe que nós vamos ver mais à frente, mas eu já vou antecipar, que boa parte da população, né, a maior parte mesmo, está localizada, vamos dizer assim, nas bordas, né, na parte mais litorânea da Austrália, ok? Já que na parte interior, em decorrência do clima, né, as condições, né, para se habitar não são, digamos, não são adequadas, né? Ou seja, uma área semiárida, uma área quente, né? Uma área com características mais desérticas, e aí dificulta a sua ocupação, tranquilo? E com relação aí ao nosso mapa, né, nós podemos observar que a Austrália tem como capital a cidade de Canberra. Professor, eu pensei que fosse Sydney, né? Sydney a mais só se fala em Sydney, né? Quando se fala na Austrália, né? O que mais se destaca é Sydney, né? Porque é o seguinte, né? Vocês vão observar, analisando os países, que nem sempre a capital ela é o centro econômico e nem sempre a capital é a cidade mais populosa, tá? O exemplo mesmo é aqui o caso brasileiro, né? A nossa capital é Brasília, mas ela não é a mais populosa e também não é o centro econômico, né? No caso aqui do nosso Brasil, o nosso centro econômico que se destaca aí na economia é São Paulo. A cidade mais populosa também é São Paulo. E assim nós vamos ter outras partes do mundo, né? No caso lá da Alemanha, a capital Berlim, né? Mas a cidade maior, Frankfurt, né? Digamos, é o centro econômico lá de Itália, a capital Roma, mas em termos de economia se destaca aí Milão, população grande, né? No caso dos Estados Unidos, a capital é o Washington, mas o centro econômico, né, Nova York. Nova York aí se destaca por ser uma cidade, né, cosmopolitana, né, uma cidade que junta pessoas aí de diversas partes do mundo, né, ou seja, a diversidade bem grande, né. E além de sua economia ser bastante pujante, né, economia de destaque, tá? E, claro, a população de Nova York é bem maior do que a população de Washington, né? Que é a capital. Ok? Então, observe o seguinte, que nem sempre, analisando os países, nem sempre a capital ela é a cidade mais populosa, nem sempre a capital é o centro econômico, tá? E olha só, né? No caso aqui da Austrália, a capital é Canberra, mas aí temos as cidades que mais se destacam. É Sydney, Adelaide, Perth, Brisbane, né? Melbourne, são as cidades aí que mais se destacam na Austrália. Ok? Tranquilo? Então, olha só, vocês já acredito que vocês são observador, deve ter observado o seguinte, né? Que a Austrália ela não tem limites territoriais, ou melhor, ela não tem fronteiras, né? Ou seja, de país para país nós falamos de fronteira, tá? Então a Austrália ela não faz fronteira, né, com outro país. Ela é essa grande extensão territorial, essa grande massa, né, territorial, tá? E é única, né? Ou seja, pertencente ao quê? Pertencente a um único país. Né? Ou seja, referente a um único país, que é a Austrália. E aí você logo observa que essa Austrália, olha só, ao redor aqui, ó, ela não faz fronteira com nenhum outro país. Professor, e a Tasmânia? A Tasmânia
ela pertence à Austrália, viu? Essa ilha pertence à Austrália, tá? A Tasmânia, aquela figurinha, aquele animalzinho típico daquela região, né? O diabo da Tasmânia, o demônio da Tasmânia. Nós vamos já ver a imagem mais à frente desse animal, mas aí, essa Tasmânia, ela pertence à Austrália, ela não é um país, né, independente, tá? Olha só, no nosso slide seguinte, com relação ainda à Austrália, né? A oeste do país, uma imensa porção desértica caracteriza aquilo que alguns estudiosos denominam vazio demográfico, tá? Então, a oeste lá da Austrália existe o quê? Uma grande porção desértica, onde a densidade demográfica é bastante baixa, e aí isso caracteriza o quê? De acordo com alguns estudiosos, isso caracteriza, né, um vazio demográfico, ou seja, grandes áreas escassamente, ou seja, grandes áreas que são escassamente povoadas, ou seja, pouco povoadas, tá? Por outro lado, a Austrália é o único país do mundo a ocupar sozinho a maior parte das terras que que formam, né, o continente da qual ela se localiza. Como nós vimos anteriormente, tá? É uma extensão territorial muito grande, tá? Quando você compara com os seus vizinhos. É bastante extensa, né, comparada aí aos seus vizinhos, ok? O subsolo australiano, e aí é a vantagem, né, digamos, de um país ter grande extensão territorial, como nós vimos na semana passada, no caso da Rússia, né, tem uma extensão territorial muito grande. Então a vantagem aí de um país ter grande extensão territorial, né, por exemplo aqui, o subsolo australiano é rico em reservas minerais, destacando-se ouro, carvão mineral, níquel, bauxita, manganês, cobre, urânio, petróleo, o ouro negro, né? E gás natural. Então são exemplos aí, né? E olha que nós não listamos tudo, né? Tem outras riquezas, né? Mas são as que mais se destacam, tá? Então no subsolo australiano, né? No interior, né, do território australiano, tá? Destaca-se aí riquezas minerais como o ouro, carvão mineral, níquel, bauxita, né, manganês, cobre, urânio, petróleo e gás natural, né? São riquezas aí encontradas no subsolo australiano, tá? E riquezas minerais, né, de muito destaque, como por exemplo aí o petróleo, né, o ouro negro, o petróleo que, apesar de ser mal falado, devido ao impacto ambiental que ele provoca, devido ao lançamento de gás carbônico na atmosfera, né, que é lançado a partir de sua queima, mas o petróleo ainda é a primeira matriz energética, né, do mundo, tá? Nós temos aqui o urânio, né, para aqueles países aí que têm o desejo de utilizar o urânio ou para elaboração, produção de uma bomba nuclear, que é o que menos nós desejamos, né? Ou para fins, né, pacíficos, né? Como por exemplo aí utilizar o urânio na produção de energia, utilizar o urânio numa usina nuclear. Essa usina nuclear, observe, usina nuclear não é para produção de arma nuclear não, viu gente? Usina nuclear é para produção de energia. Então tem países aí que não tem, digamos assim, naturalmente eles não foram privilegiados por terem uma grande malha fluvial, como é o caso do Brasil, né? O Brasil tem uma malha fluvial de destaque, né? O Brasil, em termos naturais, a natureza privilegiou muito o Brasil com relação a uma densa rede hidrográfica, ou seja, a presença de inúmeros rios. Mas como tem outros países que não têm essas características, então eles têm que buscar a produção de energia de uma outra forma. E aí, no caso, a energia nuclear pode ser uma forma. O nosso país não tem uma rede hidrográfica densa, mas no nosso subsolo nós temos bastante urânio.
Então, podemos aproveitar aquele urânio, né, na produção de energia, né? Não vão lembrar apenas de bomba atômica, de bomba nuclear, não, viu? Tem outras finalidades. Dando continuidade, contudo o país, né, aí vem um probleminha que a Austrália, né, apesar de ser tão extensa territorialmente, mas aí olha só, gente, o país é relativamente pobre em água potável. Isto leva o governo a construir usinas de dessalinização de água. Ah, professor, quer dizer que não é só Israel, não é só aqueles países lá do Oriente Médio, quer dizer que outros países do mundo também enfrentam isso. Enfrentam. O exemplo aí é a Austrália. Então não é apenas Israel, não é apenas alguns países do Oriente Médio que enfrentam esse problema aí da carência, da escassez de água potável. A Austrália também ela possui, apesar de ter um território muito extenso, mas ela tem aí, né, pelo menos no caso do Oriente Médio, né, os países são pequeninos, né? Já poderia apresentar com justificativa, como desculpa, tem pouca água, né, potável, mas os países também são muito pequenos em termos de extensão territorial. Isso no caso do Oriente Médio. Mas aí, no caso da Austrália, né, ela apresenta essa grande extensão territorial, mas essa grande extensão territorial, né, não privilegiou este país com a água em condições ideais para a população. Ou seja, lá não tem uma grande malha hidrográfica, né, uma malha fluvial, uma rede hidrográfica densa. Tá? E aí, em decorrência, né, dessa escassez de água potável, ou seja, relativamente pobre em água potável, o governo tomou como alternativa, né, tomou como medida aí para suprir essa carência a construção de usinas de dessalinização de água, da onde? Tirando a água de onde? Água do mar. Além de reutilizar após tratamento parte da água usada em algumas cidades. Por quê, gente? Olha, retirar a água do mar, passar por esse processo de dessalinização, é caro, viu? Mesmo para países ricos, desenvolvidos, mas é caro. E além disso, o próprio processo de dessalinização da água, ele causa alguns impactos ambientais, sabiam? Causa alguns impactos ambientais, como nós vimos lá na aula sobre o Oriente Médio. Tá? E além de ser trabalhoso, caro, então, olha, gente, vamos utilizar a água do mar, vamos fazer o processo de dessalinização, mas vamos também reutilizar a água, ou seja, essa água vai passar por um tratamento, tá? Mais simples aí do que a dessalinização, e aí ela vai ser reutilizada. Ok? Olha só, a maior parte da população australiana, como nós destacamos anteriormente, né? Observe o seguinte, que a maior parte da população australiana, galerinha, concentra-se no litoral, né? Como nós destacamos, nas bordas, né? Concentra-se no litoral da região sudeste, banhada pelo Oceano Pacífico. Então não esqueçam disso, né? Professor, mas a Austrália é muito grande, e aquela porção central, em termos climáticos, né? Em termos naturais, ela não é recomendável, né? Ela não é, digamos assim, ideal para ocupação, tá? Então, a população australiana, ela está concentrada mais na parte litorânea, né? Especificamente no litoral da região sudeste esta região sudeste é banhada pelo Oceano Pacífico. Né? Esta região sudeste da Austrália é banhada pelo Oceano Pacífico. Ok? Alguma pergunta? Vamos avançar? Olha só, galerinha. Agora vamos dar destaque, enfoque aí no processo de colonização, né? Então, olha só. Da colonização à federação, né? No caso da Austrália. Então, gente, olha, em 1788, né? 1788, né? Os ingleses se instalaram na Baía de Sydney Cove,
onde hoje se localiza a cidade de Sydney, dando início à ocupação e à colonização britânica na Austrália. Então, a ocupação britânica já dá para vocês saberem que o idioma lá da Austrália, o idioma predominante lá da Austrália é o inglês. Tá? É a língua oficial da Austrália, é o inglês. Então, observe aí que em 1788 os ingleses se instalaram na Baía de Sydney Cove, onde hoje se localiza a cidade de Sydney, dando início à ocupação e à colonização britânica da Austrália. Com a chegada aí dos ingleses, né, houve extermínio das diversas nações aborígenes, tá? Então, se aqui no Brasil, né, nós temos como nativo, quando os portugueses chegaram, os portugueses encontraram os índios, e aí também os índios passaram por um processo semelhante a esses, né, aborígenes lá da Austrália. Que processo? Processo de extermínio, de dizimação, tá? Estes aborígenes, habitantes nativos da Austrália, na época, somavam aí cerca de 300 mil indivíduos. Só que, em decorrência aí do processo de ocupação por parte dos ingleses, né, houve um extermínio aí das diversas nações aborígenes, né, que já estavam lá naquele local que é a Austrália. Ok? Então, de maneira geral, os grupos aborígenes viviam da caça e da coleta, eram nômades, ou seja, não tinham habitação fixa, não praticavam agricultura e se organizavam em regime de autarcia, isto é, eram economicamente autossuficientes. Tá? O povoamento da Austrália pelos europeus foi diferente. Após a independência dos Estados Unidos em 1776, a Grã-Bretanha começou a enviar para a Austrália, né? A Grã-Bretanha começou a enviar para a Austrália seus prisioneiros condenados, tá? Que antes eram encaminhados para a América do Norte. Então, observe que após a independência dos Estados Unidos, em 1776, a Grã-Bretanha começou a enviar para a Austrália seus prisioneiros condenados, que antes eram encaminhados para a América do Norte. E os Estados Unidos independente? Não, aqui nós não vamos mais querer prisioneiro, não. Aqui nós somos independentes, nós vamos tomar o nosso rumo, somos nós quem decidimos, né? Ou seja, nós temos autonomia sobre o nosso território. Então não aceitamos mais envio de prisioneiros britânicos para cá, para o território estadunidense. Opção tomada pela Grã-Bretanha. Então agora nós vamos enviar para a Austrália. Tá? Então esta foi a primeira forma de ocupação do território australiano, né? Ou seja, as pessoas mandadas para aquela parte do mundo, né, eram mandadas assim por ser uma área bem longínqua, distante, afastada daquilo que eles conheciam como civilização, eles mandavam para lá exatamente como uma forma de penalizar, não, aqueles casos que eles consideravam bem graves, e uma forma de evitar também que essas pessoas voltassem, né? Afinal de contas, a Austrália é bem longe da Europa, né? E a Austrália, como nós vimos ali no mapa, né, ela não faz fronteira com outro país, né? Apenas aquela grande massa territorial isolada ali, né? Apenas em meados do século XIX, a Austrália passou a receber colonos livres, né? Apenas em meados do século XIX, 1801, 1900, a Austrália passou a receber os prisioneiros, ou melhor, os primeiros colonos livres, né? Inicialmente, a enorme distância entre a Europa e a Austrália, né, não atraiu. Olha só, em decorrência aí da distância entre a Europa e a Austrália ser muito grande, isso não atraiu muitos europeus, né? Não despertou muita atenção dos europeus, né? Que naquela época preferiam emigrar para a América, onde está lá os Estados Unidos, Canadá, né? A América anglo-saxônica, né? Onde está os Estados Unidos e o Canadá. Então eles preferiam emigrar para a América em busca de novas oportunidades, tá?
Por outro lado, a criação extensiva aí de ovinos, né, principal atividade econômica da Austrália, não exigia mão de obra numerosa. No entanto, a descoberta de ouro, agora, olha só a grande virada, né? Ah, quer dizer que vocês não querem vir para a Austrália, não? Preferem a América? Preferem os Estados Unidos? Preferem o Canadá? Então, gente, com a descoberta aí de ouro na Austrália, opa, se tem ouro aí é outros 500, né? No entanto, a descoberta de ouro na Austrália, em meados do século XIX, mudou a perspectiva. 10 anos depois, a população australiana de origem europeia havia quase triplicado. Olha aí, no espaço de 10 anos, essa população, após a descoberta, né, após a notícia, existe ouro na Austrália, né? Opa, vamos para lá. Então essa população em 10 anos praticamente triplicou, de aproximadamente aí 400 mil, isto em 1850, tá? De aproximadamente 400 mil, em 1850, ultrapassou 1 milhão de pessoas em 1860. Que pulo, né? Que salto. 1850, 400 mil. 1860, 10 anos depois, 1 milhão. E aí, até o fim do século XIX, a população ela crescia progressivamente, né? E essa população ela vivia em colônias aí autônomas de 2 territórios separados, né? Por imensos vazios, por imensos espaços vazios de difícil, espaços vazios, né? Que era difícil, né, de se transpor em razão do quê? Da precariedade dos meios de transporte. Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, o nosso primeiro tempo finalizou. Tá? Nós vamos dar um intervalo aqui de 2, 3 minutos. E aí, logo após esse intervalinho, nós vamos retornar com o nosso segundo tempo. E eu aguardo vocês, tranquilo?